começou! Boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora! Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no Bendita Hora. Isso mesmo, hoje o programa tá muito bom. Eu já falei pra você, né, que o programa só vem gente inteligente, então o programa é bom sempre. Deixa eu falar uma coisa, o assunto hoje a gente vai conversar de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa. Ó, seca no norte, fumaça cobrindo Manaus, né? Manaus daquele jeito, sem água nos rios, inundações, enchente no Rio Grande do Sul, ciclone, ressaca no Rio de Janeiro, levando todo mundo que estava na praia. O que está acontecendo com o clima no Brasil? A gente vai ter um cientista aqui explicando pra gente, professor que vai estar explicando pra gente tudo isso sobre essa questão do clima, mudança climática. Professor doutor Ricardo Halak, né? O Halak. Isso é libanês também? É libanês. Ah, ele é meteorologista, né? E é professor também de meteorologia. Viu? Muito interessante o assunto. Viu? Depois a gente vai falar do tema da redação do Enem no último domingo. Você lembra? Deu o que falar, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu acho esses temas enormes, né? Ele se perde, né? Se perde no meio. Qual a sua opinião sobre isso? A psicóloga Veruska Gendorf vai estar com a gente. Esse negócio é interessante, né? Marido que fala assim, trabalhei o dia inteiro, chega em casa achando, você que não trabalhou, né? Ficou em casa, né? Essa coisa, né? De achar que é um trabalho que a mulher faz, não é trabalho. Então espera aí que a gente vai conversar sobre isso. Prepare seu café, começou Bendita Hora. Falando sobre o clima atual no Brasil. Clima mesmo, né? Eu quero que você acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar com o professor. O clima atual no Brasil está marcado por contrastes e desafios. No norte, a seca prolongada e as queimadas provocaram uma nuvem de fumaça que cobriu Manaus, reduzindo a visibilidade e a qualidade do ar. No sul, as fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra em várias cidades, deixando milhares de desabrigados. Esses fenômenos são exemplos dos efeitos do clima mais extremo que vem ocorrendo no mundo, em parte devido às mudanças climáticas provocadas pela ação humana. No Rio de Janeiro, as ressacas também têm sido frequentes e intensas, causando erosão nas praias e danos aos quiosques e calçadões. É preciso estar atento às previsões meteorológicas e aos alertas das autoridades para evitar riscos e prejuízos. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora no Bendita Hora. Fascinante esse tema de meteorologia e a gente recebe aqui mais uma vez o professor doutor Ricardo Halak, né? Professor de meteorologia e é meteorologista. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre. É muito bom, porque é importante a gente ter palavras abalizadas, fundamentadas sobre esses assuntos. Não dá pra gente confiar em tudo que a gente vê na internet. Não dá, gente, não dá. Hoje mesmo, né, tem coisa que a internet não traz mesmo. Eu queria saber, a gente está percebendo mesmo, na prática, mudanças climáticas. Exato. Não dá para negar mais, né? E isso está impactando o Brasil agora. Como que isso está impactando e de que forma? É o El Niño que o pessoal fala? Ou o que é El Niño, Laninha, essa coisa toda? Tá bom. Vamos começar então falando que nós estamos atravessando um período de vários anos em que nós estamos começando a sentir antecipadamente os efeitos do aquecimento global. Isso a gente está sentindo antecipadamente, porque o negócio vai ser pior. Isso aqui que nós estamos sentindo hoje estava previsto para a partir de 2030 em diante. Você está brincando. Se vocês se lembrarem, desde a Eco 92 no Rio, isso. Já se falava dessas simulações do clima, né? E as projeções eram para décadas futuras, 2030, 2050, 2100. Só que as coisas não foram modificadas ao longo desse tempo. Compromissos que não foram cumpridos.
e agora nós estamos já sentindo esses efeitos. Então, isso que a gente sentiria, está sentindo hoje, era para ser daqui um tempo só. Alguns anos para frente. E nós já estamos sentindo isso agora, esse descontrole. Quando fala de aquecimento global, existe uma posição muito negacionista de vários setores da sociedade, não tem? Tem, porque isso envolve o aspecto econômico, que é muito preponderante ainda hoje em dia. Sei. Você tem que cortar emissões de CO2, que significa diminuir a atividade econômica. Isso, a produção de alguma coisa você vai diminuir. Ou inventar novos métodos que poluam menos, né, que joguem menos carbono na atmosfera. A pergunta, sempre a coisa mais, talvez eu acho que ignorante das pessoas, é dizer, mas como aquecimento global, se de repente fez um frio danado em tal lugar, aqui fez, a gente sentiu frio até esses dias aqui em São Paulo, no vento. Então, isso não tem nada, aquecimento não tem nada a ver com, o tempo não tem nada a ver com o clima, assim, né, que a gente poderia dizer assim. Nesse tempo que a variação do dia a dia, ele está atrelado ao clima, mas não é assim, ele não é... Porque estamos num aquecimento global que sempre vai ser quente. Não vai ser. Naquela cidade. Não é isso, né? Porque acontece assim, o aquecimento é global. Isso injeta mais energia na atmosfera. Entendi. E nos oceanos. E essa energia ela é transformada em fenômenos meteorológicos mais intensos e mais frequentes, que antes ocorriam também ainda na natureza, mas de uma forma mais suave. Tá, por isso que acontece, por assim, uma enchente, uma seca, isso normalmente acontecia. Certo. Isso naturalmente acontecia. Agora, o que muda para nós é o que? A intensidade com que isso acontece, a assiduidade com que isso acontece? Isso. É isso? A assiduidade a gente traduz como frequência. Frequência. Quer dizer, a repetição desses fenômenos aumenta tá. ao longo do tempo. E a intensidade também. A intensidade também aumenta porque você injetou mais energia na atmosfera do que era o normal de antigamente. Sei. Para o Brasil, voltando ao início da sua pergunta, chuvas no sul, seca no norte, no centro do Amazonas, que tem a ver um acoplamento do El Niño, o efeito do El Niño, que é também a cada 2, 3 anos ele se repete, 4, 5 anos. O El Niño é o quê? Para a gente, bem no português bem claro. No português claro, o El Niño é o aquecimento anormal, quer dizer, fora da média da temperatura do Oceano Pacífico. Equatorial. Do Pacífico, na linha do Equador ali. A linha do Equador. Sei. Então você tem o Oceano Pacífico no oeste, tem a América do Sul no centro, o Oceano Atlântico aqui no leste. Essa faixa equatorial do Pacífico, ela tem uma temperatura média e quando ela está mais quente que o normal, chama-se anomalia positiva. A anomalia positiva, porque está mais quente. Fora do normal é anômalo, né? É anômalo, é isso mesmo. Se chama anomalia. E como é que ela ocorre, né? Tem uma diminuição dos ventos naquela faixa de latitudes, que é o Equador. E aí as águas que são frias normalmente na costa do Peru, ela vem da ressurgência da água que traz nutrientes para os peixes. Olha como começou essa história de El Niño. O que acontece com o El Niño? Os peixes desaparecem quando a água começa a aquecer, porque aquela ressurgência para. Por causa da diminuição dos ventos. E aí os pescadores, lá na parte do Peru, começa lá na parte do Peru, depois ele se propaga para o centro do oceano. Verificavam que perto de dezembro acontecia a diminuição de peixes. Eles perceberam isso? Frequentemente, a cada 2, 3 anos, até 7 anos de frequência. Como era próximo do Natal, eles deram o nome de El Niño. É o menino Jesus, é o menino Jesus. Que interessante! Então, é um fenômeno que ocorre no nosso verão aqui. Ele chega ao máximo no nosso verão. Normalmente, tá? Isso é o normal. E aí aí chega para março e abril ele começa a diminuir. Então a previsão para a ocorrência de El Niño agora é que até março e abril ele começa a chegar no seu mínimo outra vez. Aí esse tipo esse fenômeno, que é uma anomalia, ela provoca o quê? Ela provoca esse tipo de coisa que nós estamos vendo? Nós temos, os efeitos são bem claros na região sul do Brasil e na região do Amazonas e do Nordeste. Entre o centro-oeste do Brasil e a região sudeste, incluindo São Paulo, os efeitos não são marcantes. Sei. São marcantes no sul. Então, quando tem El Niño, inundações no sul, seca no Nordeste.
Só que dessa vez, o El Niño está muito forte e a seca está começando no centro do Amazonas. Isso. E agora, com o passar desses próximos meses, ele vai começar a secar na região que normalmente seca, que é o norte. Que faz parte, porque lá no Amazonas tem, geralmente é a época de cheia e a época de seca, é normal. Isso é normal. Mas existe uma coisa horrível, que os rios ficaram secos, né? Porque está sendo uma anomalia do efeito do El Niño. Agora, professor, no centro do Amazonas. me diga uma coisa, o El Niño sempre existiu? Sempre. Mas sempre existiu, então as pessoas poderiam falar, mas então isso não é por causa do aquecimento global. Ou o aquecimento global está provocando mais El Niño? Boa pergunta. O que ele está provocando? Sim, parece que os eventos de El Niño estão mais frequentes. Isso. O aquecimento global não está aquecendo só o El Niño, só a região do El Niño. Ah, tá. Nós estamos com a faixa equatorial do Atlântico Norte mais quente que o normal, então isso se reflete na maior quantidade de furacões. E furacões intensos naquela região. Lá em cima. Então, recentemente, um atingiu o México e fez uma destruição enorme. Então, do lado do Pacífico, que é o Acapulco, né? Isso. Tá de cá, do lado do Acapulco, de Pacífico, é verdade. Então, aquela região também está mais quente. Para a nossa região, por incrível que pareça, o Atlântico Sul, que a gente chama, que é a parte da América do Sul, está mais quente que o normal. Inclusive, esse evento de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, em fevereiro, dia 19 de fevereiro, a água estava muito quente no oceano. Então, isso produz uma maior evaporação. E aí você tem a quantidade de chuva muito acima do normal também. Professor, existe o El Niño e existe também o chamado Laninha, que tem isso. O Laninha é o efeito inverso do El Niño. Então, que é resfriamento. É anomalia. É anomalia negativa. Que é o resfriamento anormal. Então, esse resfriamento anormal também provoca... Ele inverte os efeitos. Você fica com o sul mais seco e o nordeste mais... Você tá brincando. Aí o sul fica mais seco, aí quando tem seca... Tem seca no sul. Como é que eles ocorrem? É assim, você tem um ano durante esse período agora, praticamente um ano de El Niño, entra numa fase neutra. Que agora em março e tal. Março, abril, maio, dura uns meses, e depois começa um evento de Laninha. Laninha. Não tem dois El Niño seguidos, é El Niño, neutro, Laninha. Neutro El Niño, neutro, Laninha. É uma repetição assim. Uma gangorra. Um ciclo, vamos supor. El Niño, neutro. Laninha. Neutro. El Niño. Gente, eu nunca soube isso, que beleza, interessante isso. Sabia, interessante. É muito interessante, né, isso, né? Professor, você vai tomar café, né? Aí sim. O cafezinho é muito bom. A gente faz o café só por causa do senhor. Agradeço. Sem açúcar ou com açúcar? Eu com adoçante. Com adoçante, isso mesmo. Muito bem, tem um VT agora, né? Será que a extinção é algo muito improvável para o ser humano? Eu vou perguntar para o professor aqui. Acabar com o ser humano seria muito bom se isso acontecesse. Acabar, tá vendo? Acabar de uma vez. Com a palavra, quem entende sobre esse assunto, veja só. Tudo bem? Precisa de um minuto? Ok. Me escutem todos. De extinção eu entendo um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa. E vocês podem até achar isto óbvio. Ser extinto não é nada bom. E provocar sua própria extinção em 70 bilhões de anos, essa é a coisa mais absurda que já ouvi. A gente ao menos teve um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? Vocês caminham para um desastre climático. E a cada ano os governos gastam bilhões em subsídios para combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gastado bilhões subsidiando meteoros gigantes.
É isso que vocês estão fazendo. Pensem em todas as coisas que poderiam fazer com esse dinheiro. Há muita gente no mundo vivendo uma pobreza. Não acham que ajudar essas pessoas faria mais sentido do que, sei lá, pagar pelo extermínio da própria espécie? Agora vou ser realista. Vocês têm uma oportunidade única enquanto reconstroem a economia e se recuperam dessa pandemia. Essa é a grande chance da humanidade. Então, esta é a minha ideia radical. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de pararem de dar desculpas e começarem a fazer mudanças. Obrigado. É verdade. É agora ou nunca, né? Agora ou nunca. É interessante, viu? Interessante, viu? Oi? Ah, eu tava conhecendo essa voz. Eu tava conhecendo essa voz. Milton. Olha aí. Dublagem do Milton. Ah, é verdade, você viu o que eu falei. Dublagem do Milton Nascimento, né? Milton Nascimento que dublou o dinossauro. Olha que interessante. Interessante porque houve um evento, né? Que foi um asteroide. Acabou com os dinossauros, mas ninguém não foi culpado. Nós estamos fazendo conscientemente essa extinção, né? Aliás, a gente fala nós, mas ninguém assume também a culpa, né? Nós estamos aqui, a gente assume, né? Ligamos, fazemos ar-condicionado, fazemos coisa, estamos achando tudo muito bom. O coletivo toma a culpa, mas individualmente como é que fica? E aí ninguém assume nada, ninguém assume nada, né? O aquecimento global, mas a gente também não faz nada para, de repente, gastar menos, né? Gastar menos as coisas, menos roupa, menos calçado, menos do combustível fóssil, né? Em vez de ficar andando de carro, anda de moto. Eu faço a minha parte. Professor... Oi? Troca de celular todo ano, essas baterias, aonde que vai tudo isso, né? Tudo isso. Professor... Sim. As mudanças climáticas, elas afetam, a gente fala, afetam assim, aquilo que é assim, uma chuva, mas a mudança climática, ela afeta a agricultura, isso significa a nossa subsistência, né? Perfeito. Essa pergunta é muito boa também. Vejam os exemplos, por exemplo. Você tem culturas que são sensíveis ao clima daquela localidade. Você planta café no sul de Minas porque lá é melhor. Isso mesmo. Você planta maçã em Santa Catarina porque lá tem um período frio, a maçã fica mais doce nesse período, ela hiberna. Isso. Se você altera esse clima, as culturas têm que ser deslocadas da região original delas. Ou elas não vão ser mais produzidas, se você elimina aquilo que é bom do clima para aquela cultura. Então, você tem, por exemplo, a Embrapa, ela tem trabalhado na alteração genética das sementes. Para ir se acomodando, né? Isso, exatamente, para acomodar. São espécies mais resistentes a essas variações que não eram antigamente comuns e agora estão acontecendo. Então, se está mudando o clima de uma região, você tem que produzir uma semente que seja resistente. Resiliente é a palavra. Agora, na moda está a palavra resiliente. Que é a resistência a uma forçante que era imprevista, né? Ô, professor, quando a gente olha o mapa mundial, a gente vê uma faixa de deserto que percorre ali. Isso. Esse deserto, esse deserto ele já foi um dia fértil? Então, ao longo de milênios, sim. O que acontece é que nós temos efeitos no clima que são... Eles advêm dos parâmetros de órbita da Terra, ao redor do Sol. Então, aquilo o eixo da Terra é inclinado, passa 100 mil anos ele está um pouquinho menos inclinado. Mas isso não tem nada a ver com essa questão do aquecimento global. Aí não. Ainda não. Nesse caso, ainda não. Não, né? Mas o que nós estamos fazendo com o aquecimento global é mexer no clima mesmo, naquele clima, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente, né, onde a gente mora, tudo isso, né? Então, os dois efeitos principais são aumento da frequência de fenômenos intensos. Que são furacões, chuva, seca, tudo isso. E né? Deixar esses eventos intensos mais intensos. Mais intensos. A seca fica mais forte, a inundação fica mais forte, e além de aumentar a frequência, você aumenta a intensidade. Esses são os dois efeitos principais. A alteração do clima ocorre também, mas aí ela demora um pouco mais de tempo para você estabelecer um novo clima, né? O clima, o que é? Repetição ao longo de 30 anos.
Ah, tá. Tem é uma prova matemática isso aí. O clima é uma repetição de 30 anos. 30 anos, que vai ao longo de cada ano que passa, esses 30 anos mudam 30 anos. Ela vai deslocando. Vai deslocando. Tá. Ele vai moldando o clima. Isso é normal. É normal acontecer. É natural. Agora, acelerar esse processo é que não é normal. Então, aí descontrola tudo. Descontrola tudo. O professor... tem pergunta aqui do Rodolfo. Boa tarde, professor. Boa Tudo tarde. bem? Professor, é o seguinte, mesmo assim, na atual situação que o mundo anda, ainda a gente vê muitas ONGs, muitos projetos, muitas pessoas que tentam mudar as coisas, né? Que tentam ir contra as grandes multinacionais ou as grandes destruidoras, né? Poluidoras e tudo mais. Inclusive de animais e até na parte de alimentação. A gente vê aí um grupo grande hoje em dia de veganos que levantam essa bandeira com maior intensidade. Grupos assim estão no caminho certo? Isso também já pode ajudar de alguma maneira? Eu acredito que se você juntar todas essas ONGs e todas as pessoas que estão já pensando numa diminuição do uso desses produtos, né, que estão ajudando a aumentar o aquecimento global, é muito pouco. Porque os grandes não fazem. Verdade. Da onde vem Vem da Revolução Industrial essa história. Todo mundo já sabe disso. E a gente ainda não tem instrumentos para controlar a emissão de carbono. Na verdade, olha o que aconteceu. O ano passado a gente atingiu um máximo de emissão de carbono. E qual era a proposta? Começar a reduzir. Tem uma informação que é importante. Se você cortar a zero hoje a emissão de carbono, vai demorar dezenas de anos. Meu Deus! Para reverter a situação. Se cortar tudo hoje. De tanto que já está. Então, existem trabalhos que falam do ponto de não retorno. Que pode ser que nunca mais retorne ao que era. Meu Jesus amado. Professor, a questão a gente fala da poluição e tal, mas o desmatamento, como que o desmatamento ele contribui para essa mudança climática, esse aquecimento também? No Brasil, o desmatamento é feito de uma forma que não é pensada adequadamente por profissionais. Sei. Como é que eles fazem o desmatamento? Queimam. Queimam. Alguns derrubam, outros queimam. Sei. Sem planejamento nenhum. Então isso aí resulta em emissão de carbono e a árvore ela é uma absorvedora de carbono. Sei. Então você tem menos árvores, menos absorção. Maior concentração de carbono na atmosfera. Nossa Senhora. Olha, é impressionante, é importante a gente falar, é importante a gente fazer programa de televisão sobre isso, é importante trazer um cientista para falar sobre isso, porque não é qualquer pessoa, não é um ativista, né? O professor não é ativista, ele não está levando, ele está trazendo a ciência e falando, existe uma coisa muito séria, muito grave, né? E a gente precisa se assumir também. Eu vejo... quando fala da Revolução Industrial, começa a produzir coisas a mais do que aquilo que a gente precisa, né? Essa coisa do... Cria, né? Necessidades que... Consumo, né? O consumo é uma coisa... esse consumismo é uma coisa, assim, maldita, porque você é colocado todo dia um produto novo que você precisa ter aquilo que você acha que precisa ter, mas não precisa ter. Professor, eu queria só que o senhor falasse pra gente, existe... Qual a projeção? Eu sei, meteorologista não faz previsão de futuro, né? E previsão não é... Como que é? Previsão também não é... Mas eu queria... Adivinhação, né? Mas esse cenário que nós estamos vivendo, dá para mais ou menos prever alguma coisa se não houver uma mudança mais radical? Não, nossas previsões com mais precisão, na verdade, elas se restringem a poucos meses adiante. Sei. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que a previsão atual é de uma seca no Nordeste, da estação chuvosa do Nordeste, que começa agora em fevereiro, vai até maio, né? A estação chuvosa lá é esse período. Que eles chamam de inverno. Somando os três efeitos, o aquecimento global, El Niño e o aquecimento anormal do Oceano Atlântico lá perto do Nordeste, os três ingredientes são contra a chuva no Nordeste. Então eles produzem uma diminuição de chuva no período em que eles estão lá para coletar água. Isso.
Que se Isso. planta, que faz tudo isso, Então, o que se prevê é uma estiagem forte no Nordeste. No Nordeste. E lá no norte do Amazonas também, que é normal, mas aí, com o El Niño, ela fica intensificada. Agora, Isso, essas previsões a gente consegue fazer. Agora não a previsão, mas de repente, eu queria uma projeção. Projeção. Para o futuro mesmo, do mundo. É uma coisa meio catastrófica, né? Porque os modelos numéricos conseguem ir para diante quanto tempo você quiser. Sei. É daqui, desses modelos, que saem as previsões de projeção. Sei. Então, como é que se faz isso? Você mantém o nível de emissão de poluentes atual dentro do modelo e vê o que vai acontecer no futuro. A taxa de emissão continua a mesma. Sei. É catastrófico. A taxa de emissão aumenta com o tempo. Mais catastrófico ainda. A taxa de emissão é interrompida hoje. Vários anos para voltar a uma normalidade. Então, o que nós temos que trabalhar não é mais o como a gente evitar. É como a gente vai subsistir em cima desses eventos que vocês estão mostrando. Como que a gente vai sobreviver dessa forma? Olha, é verdade. Blade Runner mesmo. Né? Olha. Infelizmente, nós estamos nesse ponto aí. Professor, como é bom ter essas palavras importantes, mas dá medo na gente, mas a gente tem que ser honesto. Dizer. Não é para fazer um alarmismo, não, né? Mas é importante. É ciência. A gente tem que ser realmente... A gente tem que ficar precavidos em função, por exemplo, não sair no meio de uma chuvarada. Sei. Que daí pode cair uma árvore em cima de você em São Paulo. Como a gente já teve, né? Tá um calor danado aqui em São Paulo hoje. Eu não tenho previsão. Previsão tem. Hoje tem previsão de chuva? Não, tem previsão de calor. Mais calor nos próximos dias. Nós vamos chegar, a previsão é de 38 graus na cidade de São Paulo. Tá brincando? Domingo, segunda-feira. Domingo teve 38 graus? Porque vai ter. Nós estamos entrando na onda de calor outra vez. Ou na onda de calor, Pega boa parte do Brasil, né? Incluindo São Paulo. Deus me livre. 38 graus por alguns dias. Isso aí que é prejudicial, né? Você fica muito tempo no calor extremo desse. Então, isso que eu pensei, o ar-condicionado da igreja, porque eu botei ar-condicionado na igreja. Ar-condicionado você liga, refresca aqui e aquece, emite, é verdade. E emite esse é o problema. Carbono, né, aumenta a emissão de carbono. Olha, se correr o bicho pega. Mesmo. Olha, vou te falar. É morar no mato, a gente não tinha nada que ter vindo para a cidade. Ficamos mexendo com isso. Eu quero que você tenha um contato aqui do professor, atenção, professor Ricardo.alac. Alac com H e 2 L's e K no final. Só K, sem C. Alac com K, isso mesmo. Ricardo Alac, @iag.usp.br. iag.usp.br. Muito bem. Isso é o e-mail. É o e-mail. Tá bom? Melhor contato. Melhor contato é o e-mail. E também aqui, você pode acessar o site jovemexplorador.iag.usp.br. jovemexplorador.iag.usp.br. Eu acho muito interessante. Eu tinha vontade de estudar meteorologia. Dá tempo? Posso fazer? Tem a faculdade de meteorologia? Temos a faculdade, tem vagas, é só... Eu tenho vontade de estudar, sabia? Mas não tem tempo. Se não acabar o mundo, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho, depois a gente vai voltar para falar sobre... Hora de ser a floresta que o coração não destrói.